Então o videogame está desligado, como vocês podem ver aqui, né? O controle aqui também está aqui. E para não ter aquelas pessoas para falar que porque você fez isso e aquilo, vou fazer tudo ao vivo aqui, tá? Apertei o botão, o videogame vai ligar. Ele já está com chip, tá? Da Neo Tecnologia, igual eu falei para vocês. Aqui o videogame já está ligando e aqui vocês vão ver ele vai esquentar ou não. Lembrando que ele já está com nosso amigo ali, já está no nível 3 da ventoinha que eu deixei, então ele sai um vento legal, né? E vamos voltar lá pro Hogwarts Legacy, né? Que foi o jogo que a gente testou. Lembrando que ele está no modo qualidade e fidelidade, né? Não está no modo desempenho, tá? Então vamos ali colocar ali, e do mesmo modo que ele estava ali naquele momento, né? Ele jogou da outra vez, ele vai ficar aqui. A gente não vai pegar nada de muita ação, né? Mas aqui dentro do lobby mesmo, igual a gente fez no outro vídeo. Então você pode ver que eu tô aqui. Vamos andar aqui normal, pular, fazer o mesmo teste que a gente fez da outra vez, né? Não vou pegar nada com muita ação aqui. Mas você pode ver que o videogame já está com 29 graus, né? Eu vou até medir ali com o pirômetro, né, que a gente tem aqui, ó. Então tem uma variação de temperatura diferente, né? Estamos com 1 ou 2 graus aí de diferente, dependendo do ponto. E ele está lá agora com 31 graus. Lembrando que o outro chegou até 50, se eu não me engano, né? O normal do PlayStation 5 é chegar a 60, 75 graus. O videogame, quando usa, né, muito gráfico, tem muita ação, né? Tem muitas partículas dentro do jogo, então ele aumenta a temperatura. Mas como a gente só está fazendo o teste aqui na parte em estoque do videogame, né? Quando ele não está executando muita tarefa, né? Então vai dar pra gente ver a diferença. Vou deixar no mesmo tempo também, tá? No mesmo valor lá de tempo, só pra gente ver quanto que ele vai ficar. Então você pode ver que tá paralisado em 33. No outro vídeo tava mais alta a temperatura do jogo. Eu vou até colocar aqui mais ou menos só pra gente ver aqui. A outra tela vocês estão vendo a temperatura real, né? Eu sei que vocês vão ficar enjoados de ver eu subir escada, descer escada, mas isso é só pra gente ver como que joga. Pra gente ver qual temperatura vai chegar aqui o videogame. E até agora na posição 3, né, na velocidade 3 aí do chip da Neo Tecnologia, ele está em 34 graus, coisa que no outro não estava, né? Ele sem o chip já estava chegando ali nos quase 40 e poucos graus logo de início. Uma dica para vocês, pessoal, que vale a pena ressaltar é que eu recomendo, né, por histórico, deixar o videogame deitado, né? É lógico que ele está na posição ao contrário do qual ele deveria ficar. O ideal é deixar o videogame aqui, ó, deixar ele deitado assim, mas do outro lado, né? Que é onde, ou qualquer um dos ambos os lados, mas pelo que eu sei, o lado do gravador estando para baixo, né? O vazamento do chip, do líquido, na verdade, né? Do metal líquido não vai ficar dando aquele problema que a gente vê de ressecar de um lado e o outro lado ficar sem o metal líquido para poder estar refrigerando. Pelo que eu vi e pesquisei pela internet, está acontecendo muito isso do die ali do videogame, né? Do chip do PlayStation, da APU, né? Ela fica oxidada por conta de jogar muito tempo e tal. Ele aquece, que é normal do videogame, só que por ele ficar em pé, ele acaba esquentando o metal líquido, ele vai escorrer um pouco, né, por
contra a gravidade, isso a gente já sabe que acontece, então ele acaba oxidando aquela parte que não tem contato com o metal líquido para poder refrigerar. Então com isso com o tempo vai dar problema, né? Aí vem algo que eu vou dar a dica para vocês aqui, que é referente a... Vocês se lembram que o PlayStation 2, o PlayStation 2, né? Até mesmo o PS3, quando você comprava ele, ele via sem nenhum acessório, né? A Sony nunca deu acessório nenhum para você estar colocando no videogame para ele ficar em pé. Então você teria que comprar um acessório ali, né, para deixar o PlayStation 2 em pé, para ficar mais estético e tal, né, para melhorar. Engraçado que depois que a Sony lançou o PS5 e o PS4 também, ela começou a dar de graça isso, entre aspas, né, para os usuários, né, fazendo com que a pessoa utilize o videogame em pé. Cara, não existe almoço grátis, então só aí já dá para saber que a Sony, ao meu ver, né, ela quer tentar aí fazer de algum modo que seu videogame estrague, porque eles ganham dinheiro vendendo console e jogos. Então quanto mais consoles tiver com problema, vamos dizer assim, ao longo de 1 ou 2 anos, para eles estão ótimo, né? E a gente sabe que os jogos consomem muita energia, consomem muito processamento gráfico do próprio console, fazendo com que demande muito temperatura na APU dele. E então quando isso acontece, né, a gente sabe que uma das causas do videogame dar problema é a temperatura. Então acho que já deu pra ter uma ideia aqui de como que tá, né? Então deu pra ver aí já como que tá, né? A temperatura do videogame, dá 37 graus. Cara, nunca que ia estar essa temperatura. O videogame tá um somzinho como se fosse um ventilador, posso dizer, uma ventoinha do computador, vamos dizer assim, né? Com um ruído não tão alto, não incomoda, pelo menos pra mim não incomoda, mas ele deixa o videogame na temperatura de 37.7. Cara, o videogame tá rodando um jogo que tá no modo, né, qualidade, fidelidade, na verdade, não tá no modo desempenho. Eu sei que aqui a gente não tá colocando não tá lutando com ninguém, não tá exercendo muito processamento, mas do mesmo jeito, isso já dá para validar que o videogame em si melhorou muito o desempenho em questão de temperatura, né? Já estamos aqui com 8 minutos de jogo, né? E 8 minutos que o videogame está ligado e ele está com 38 graus, cara. Sendo que o outro vídeo, eu teria que dar uma olhada de quantos minutos que ele chegou. Ele chegou a 40, 48, e a gente sabe que ele pode chegar até a 60 graus, né? Mas isso já dá para saber que realmente o chip funciona, né? Tá dentro dos padrões esperados para que o videogame atue normalmente. Isso não vai estragar o seu videogame, né? Não vai fazer com que a ventoinha do videogame dê problema, né? Porque ela vai sempre trabalhar com o videogame gelado, né? Com a temperatura baixa. Caso fosse aumentar a temperatura, a gente estaria vendo agora, né? Você pode ver que o videogame está com a mesma temperatura, e na temperatura anterior, sem o chip, a gente via que o videogame estava a 48, alguma coisa assim, né? E chegou nessa temperatura, só que sem o chip, né? E o detalhe, sem o chip, a ventoinha do videogame estava rodando sem barulho nenhum, né? Ela estava fazendo o trabalho dela ali, mas não estava baixando a temperatura do videogame, sim mantendo uma temperatura que, se estava saindo 50 graus fora do videogame, imagina a APU como estava quente. Agora aqui estamos saindo com 40 graus, né, a 10 minutos, a 40 graus, é claro que a APU está bem baixa. Então o videogame trabalhando uma temperatura, pelo menos nessa temperatura que a gente está vendo, cara, você vai ter videogame pro resto da vida. Não vai precisar fazer preventiva de troca de metal líquido, né, que tem dentro do videogame,
né? É lógico. É óbvio que você vai precisar fazer manutenção preventiva nas aletas do videogame, fazer aquela limpeza, enfim. Né? Não adianta você estar com o cooler todo travado e achar que o chip vai fazer alguma coisa. Então, pessoal, deixa eu pausar aqui um pouquinho. Já deu para perceber que realmente o videogame virou outro videogame, né? 39 graus já há 10 minutos, né? Tá bem diferente do outro. O outro chegou em 39 graus em menos de 4, 5 minutos jogando. Então tá bem diferente, né? Já deu pra ver que o videogame abaixou bem a temperatura. Não tá igual estava antes. Então é isso. O videogame estando baixo, estando com a temperatura baixa, não vai aumentar a temperatura. Não aumentando a temperatura, o console não vai mandar para a ventoinha para aumentar a velocidade dela para poder resfriar. Então isso não vai estressar o seu videogame, né? Temperatura baixa, o videogame não manda a ventoinha acelerar, né? Então, mesmo que esquentasse demais aqui, coisa que não vai acontecer, né? Isso não vai prejudicar com que o chip que comanda a ventoinha faça com que ela não execute de maneira fidedigna, né? Como por exemplo, se o videogame chegasse a 100 graus, aí você poderia falar, mas o videogame chegou a 100 graus, aí a ventoinha, o PlayStation manda a ventoinha aumentar a velocidade, mas como você colocou o chip, você vai impedir com que o videogame aumente a velocidade da ventoinha. Só que eu te pergunto, pra que eu vou querer que o PlayStation controle a ventoinha do videogame, sendo que ele já está trabalhando frio? Entendeu? Não faz sentido. É a mesma coisa de você querer pegar um suco gelado, né? E querer, entre aspas, esfriar mais ele assoprando. Não faz sentido, ele já está ali na temperatura ideal para ser bebido, então não precisa de você assoprar, né? Fazer força para que ele esfrie mais, né? De maneira que ele já está frio. É a mesma coisa do videogame. Se o jogo for pesado, né? Mas ele está trabalhando em 40 graus, cara, coisa que ele estava trabalhando a 65, 75. Se chegasse a 100 graus, é óbvio que o chip da Sony ia pedir para o cooler aumentar a velocidade. Mas, como ele está com a temperatura baixa, ele não vai precisar fazer isso. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, comentem o que vocês acham. E aqui eu tô desmistificando, né? O pessoal tá reclamando aí que o chip da Neo Tecnologia não funciona. Então, vocês podem ver, o chip funciona. Você coloca na velocidade que você quiser, né? E não fica preocupado se vai dar problema no videogame, não, porque videogame gelado é um videogame que vai funcionar pro resto da sua vida aí, fazendo as preventivas normais. Beleza? Aqui a gente pode ver aqui, ó, as outras temperaturas: 21, 28, 20 graus. Um lugar que esquenta muito é isso aqui, ó. É a parte do HDMI e do RJ45, né? Eu só vou iluminar ali. Aí, ó. Aonde esquenta mais é aqui, ó. RJ45 e HDMI. Você pode ver aqui que são aonde esquenta pra caramba, tá vendo? 38 graus ali e o resto 31, 38, 33. E para validar que a minha câmera não tá mentindo, a gente pode ver no pirômetro aqui, ó, 36, 34, 38, 37, 40 graus ali no conector. No RJ45, 40 graus também. Deixa eu colocar assim, né? Olha lá, 40 graus no conector RJ. Deixa eu fazer assim que acho que fica melhor. Tô com uma mão só. 35, 34. O RJ ali tá batendo 40 graus. No conector ali também 40. Então, geralmente você pode até pesquisar esses vídeos por aí que o pessoal tá usando câmera térmica.
E esses locais aqui chega a 60, 70 graus, brincando. E aqui estamos trabalhando com 40 graus, cara. Cara, é sensacional. E é isso. Deixa o like aí pra vocês, comentem se vocês acham que foi uma boa ideia ter colocado ou não. Mas eu creio que é uma boa ideia sim. É um bom investimento e vale a pena colocar. Valeu, pessoal.